trabalho do pastor não é trabalho fácil. Não é fácil promover mudanças na vida das pessoas. Custa sangue, muitas vezes, suor, lágrimas. Pastor não bate cartão, não assina livro ponto. Ser pastor não é trabalho de 40 horas por semana ou 48 horas. Não faz o serviço, vai para casa, deixa de ser pastor. Não há tempo suficiente para fazer todo o necessário para pastorear as pessoas. Por isso, ser pastor, ser presbítero, ser diácono, é ser oficial o tempo todo. É o que nós chamamos de período integral, tempo integral. Os oficialatos na igreja são tempo integral, onde eles estiverem. É um trabalho que requer todo o nosso tempo, onde nós estivermos. Irmãos, isso tem alcançado uma preeminência muito grande nos tempos atuais nas igrejas dinâmicas, igrejas que se consideram dinâmicas. São igrejas que se envolvem com o serviço, com a obra, em todo e qualquer momento. Vou dar um exemplo só para vocês, como exemplo. E eu sou criticado por isso em muitos meios. Eu sou professor de Teologia da Missão no nosso seminário, no JMC, e ministro alguns cursos por esse Brasil afora. Quando eu falo sobre oficialatos e sobre a importância do trabalho pastoral, presbiteral e diaconal, e quando eu digo que houve tempos em que o pastor poderia dizer, olha, segunda-feira é meu dia de folga, segunda-feira eu desligo o meu telefone, segunda-feira não me procurem, segunda-feira eu estou livre, segunda-feira eu vou dedicar, porque normalmente a segunda-feira é o dia de folga dos pastores. Nos dias atuais, isso está muito comprometido. E tem que ficar muito comprometido. Porque não há mais isso. Não tem mais como se fazer isso. Numa igreja dinâmica, a qualquer momento, o pastor precisa estar à disposição. Não só o pastor, o presbítero e o diácono. É claro que se preserva em relação ao presbiterato e à junta diaconal, porque eles são servos da igreja e normalmente eles têm seus trabalhos, suas funções. Então, os pastores que trabalham em tempo integral e aqueles que trabalham em tempo integral, eles são pastores sempre. Por isso, em Santo Amaro, isso já é hábito, a segunda-feira não é dia de folga do pastor, nem dos pastores. Nossos WhatsApps, nossos telefones, estão funcionando o dia inteiro. Pode ser que ele não esteja no gabinete dando plantão das suas 4 horas, 5, 6 ou 8 horas. Mas você pode ter certeza, se você precisar de qualquer serviço de qualquer um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e for na segunda, você faz contato e ele te ouvirá. Ele não dirá assim, desculpe, hoje é segunda, filho. Você me procure amanhã. Ah, se eu souber que um dos nossos pastores faça isso, porque nossa igreja é igreja de gente, é igreja de pessoas. E da mesma forma os seus oficialatos. Por quê? Porque os tempos são outros, os tempos são estes, os tempos são o de atender e cuidar, e para isso tem que labutar muito. Então é uma forma de se pensar o serviço na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu digo que sou criticado, obviamente, porque em muitos lugares se diz, não. O pastor trabalha às 8 horas, trabalhou às 8 horas, ele pode ir para casa, pode fazer o que ele quiser. E eu não tenho esse pensamento. Eu acho que o termo copial não me dá esse pensamento. É claro que o pastor precisa ter sua privacidade, é claro que ele precisa ter seus momentos de descanso, claro. E ele o tem. Mas muitas vezes ele também descansa em tempos que está dentro do trabalho. Às vezes ele descansa durante a semana. Eu acho que um pastor precisa administrar, sim, a sua carga de trabalho, o seu tempo, para que não haja esgotamento. Mas eu acho que se há algum mal entre o pastorado da Igreja Presbiteriana no Brasil como um todo, não é pelo muito trabalho. Talvez seja pelo pouco trabalho. Eu sempre penso que os pastores têm alguma coisa a mais a dar para a glória de Deus. E a palavra copial. Então, quando se coloca muito limite para trabalhar, fique atento. Alguém que coloca muito limite para trabalhar, fique atento. A motivação pode ser outra. Porque é serviçalidade, é sustentação, é apoio. Se uma igreja não tiver acesso aos seus líderes, a quem ela procurará? A quem o órfão procurará? A quem a viúva procurará? A quem o acidentado procurará?
A quem aquele que teve uma morte na família procurará? Olhando para isso, nós temos uma ideia profunda do que é o copial. E eu só finalizo dizendo que nós temos um ensino, uma herança na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os melhores pastores que nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu imagino, eu como um dos pastores mais jovens, meia idade, mas ainda mais jovem, eu olho para os mais idosos e vejo a satisfação deles. Os melhores pastores presbiterianos que nós temos são os que trabalharam muito. Ainda que muitas vezes eles pagaram com a sua saúde. Ainda que muitas vezes a sua saúde gritou por socorro em algum momento. Ainda que eles experimentem cansaços. Mas fale com eles e você verá a satisfação. Não tem sensação melhor do que a do dever cumprido. Podem ter muitas sensações no mundo, mas eu não encontrei ainda uma sensação melhor do que a do dever cumprido. E aqueles que foram chamados devem fazê-lo com zelo.